São 3 partidas no Morumbi contra o time equatoriano, 2 vitórias por 1-0 e uma por 3-0. A única em fase de mata-mata foi 1-0 em 2023. São Paulo tinha perdido lá por 2-1. A decisão da vaga na Conmebol Sul-Americana foi para penalidades. O James Rodrigues perdeu seu pênalti. O São Paulo foi desclassificado nas quartas daquela Conmebol. Agora tenta reverter essa situação e é uma situação bem mais complicada. No mínimo 2 gols de diferença. No retrospecto recente, desde que assumiu o técnico Hernan Crespo, por 4 vezes no Morumbi, o São Paulo conseguiu o resultado que precisa para os pênaltis. Venceu o Fluminense por 3-1 e conseguiu outras 3 vitórias, uma delas contra o Corinthians, foi o último jogo do Oscar, por 2-0. Mas na temporada só teve uma vitória por 3 gols de diferença contra o Mirassol no Campeonato Paulista, 4-1. Por falar em Oscar e Lucas, atenção, Bruno, companheiros e fã de esportes. Os dois estão treinando com o grupo agora e a tendência, se não sentirem nenhum tipo de desconforto, é que os dois ficarão no banco de reservas no jogo da quinta-feira. O Oscar com mais possibilidade de minutagem, o Lucas com um pouquinho menos, talvez para 15, 20 minutos e, claro, para uma eventual decisão por penalidades máximas. Serão as grandes armas do técnico Hernan Crespo para virar esse resultado que, por enquanto, é totalmente favorável à LDU, com a vitória por 2-0 no primeiro jogo, Bruno. A LDU, o jogo é na quinta-feira. E aí, Arnaldo, quando o São Paulo perdeu de 2-0, alguém do seu círculo de amizades falou: quer apostar que vão começar a ficar bombando o negócio de Lucas e Oscar? Bom, tá aí. Situação de Lucas e Oscar. Vão jogar? Vão estar no banco? Vão ter condição? Estão treinando, né? Estão treinando, na verdade, assim, em ritmos diferentes, né? O Oscar já vinha treinando com os companheiros sem restrições desde a semana passada. Chegou a se cogitar o Oscar no banco contra o Santos. O Crespo achou ainda precipitado, porque o time só fez um treino para isso. O Lucas, na verdade, passou a treinar com bola com os companheiros nesta manhã de terça-feira. 2 dias antes do jogo. 2 dias antes. Tem um treino até lá na quarta de manhã. E aí, eu até ver o horário, se é quarta de manhã mesmo. Não é como o Palmeiras, que vai treinar no dia do jogo, porque o dia do jogo do São Paulo é 19 horas, não é 21h30, o São Paulo não vai treinar. Não, o treino de amanhã é à tarde, na verdade. Então, o treino que vai definir as chances de Lucas e Oscar acontece na quarta-feira à tarde. Vai ser o último treino, né? É o último treino, com todo mundo junto. Porque, na verdade, diferentemente do Galhardo, o Crespo levou, não o Sou, mas levou os titulares para Vila Belmiro. Não ficou treinando. Entraram vários no segundo tempo, né? A partir do intervalo. Então, todos juntos vão treinar uma vez quando ele vai definir o time na quarta-feira. Lucas e Oscar não vão começar jogando. A questão é se vale a pena levá-los para o banco com os minutos que eles podem entregar, né? O Oscar tem condição, eu acho que depois de ter treinado uma semana inteira, sem restrição alguma, tem condição de jogar alguns minutos. Mas vai lembrar, ele está há 2 meses sem jogar futebol, desde que saiu machucado contra o Corinthians. O Lucas está há 1 mês sem jogar futebol, desde que pós-Atlético Nacional de Medellín voltou a sentir o joelho, ainda fez uma cirurgia. E treinou uma vez só, né? Agora, aí tá, pesa, tem tanta coisa envolvida com esses 2 nomes, né, no ano do São Paulo, né, Tino? São os 2 mais caros, os 2 que nunca estiveram à disposição, os 2 sempre ausentes, os 2 não sei o que lá, podem jogar juntos ou não, blá, 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 que na hora decisiva o time tem que subir a montanha que você falou, eles não estarem à disposição seria outra grande frustração. Essa é uma situação. A outra é o técnico definir se isso para ele é interessante ou não, em todos os aspectos, se eles podem ser importantes ou não. O Vessone sempre fala, porque o jogador não quer ficar de fora. O Ronaldo Fenômeno não quis ficar de fora na final da Copa do Mundo, era o melhor jogador do mundo e entrou sem condição de jogo, foi 3-0 para a França, né? O Zagallo, a gente lembrou dessa história hoje. Isso. Chegamos lá na coletiva, pós 3-0 para a França. O Zagallo informa, vocês não sabem exatamente o que aconteceu, mas o Ronaldo teve uma convulsão, ele fez exames no hospital, não veio com a gente aqui, ia jogar o Edmundo, na hora H ele voltou do hospital e chegou para mim e disse que quero jogar e o médico tinha liberado. Você, o que você faria? A imprensa brasileira quer matar o Zagallo. Você escalaria ou não? Se o Ronaldo Fenômeno quer jogar.
O Lucas não é o Ronaldo Fenômeno, nem o Oscar, e não é a final da Copa do Mundo. E mesmo... Então, assim, o que eu tô querendo dizer, a voz do jogador, ela não pode ser... A opinião, a vontade não pode ser imperativa. Nunca. É o que eu sempre falo. Nunca. Ela conta, mas ela não pode ser imperativa. Conversa, pensa o contrário. Por mais que o jogador seja importante no clube. Por isso que eu dou o exemplo do Ronaldo Fenômeno, que era o melhor jogador do mundo. Então, eu acho que o Crespo tem que ter a sapiência de filtrar. O cara quer... Evidentemente o Lucas quer jogar. O cara voltou pro São Paulo para jogar a Libertadores. O ano passado ele perdeu o pênalti contra o Botafogo. Depois, evidentemente, o Oscar quer jogar. Agora, o técnico tem que saber, se ele levar os dois pro banco, sobretudo o Lucas, sem condição mínima, ele vai ouvir a arquibancada pedindo o Lucas. E ele tem que saber se o Lucas pode jogar alguns minutos. Contra o Atlético Nacional, o último jogo do Lucas, ele entrou na parte final mal, né? mas ele foi o primeiro cara a pegar a bola e eu bato o pênalti. Não é que ele não contribuiu bastante. Porque na hora H, com 60 mil, tendo que bater o primeiro pênalti, ninguém quer bater, velho. O Neymar não quis, né? Faz a diferença. O Neymar não quis na Copa e bate pênalti muito melhor que o Lucas. Então, essa é uma situação. Por exemplo, ter um desses caras para... Mas, Arnaldo, se tiver 1-0 pro São Paulo, faltando 20 minutos, tem que pôr todo mundo. Ok, isso sim. Não, pôr todo mundo. Então, essa é outra discussão. Os dois, os dois juntos. Pô, ainda. Os dois sem condição alguma. Dá 1-0, velho. É assim, ó, de começo de jogo, 2 de 10 de linha, 1/5 dos jogadores voltando, não pode mais. Não dá. É impossível. No futebol de hoje é impossível. Mas eles são bons, mas é impossível. 2 sem ritmo de 10 de linha é muita coisa. Ter os caras no banco, obviamente, vai ser importante. Aí o treinador vai ter que entender a arquibancada. Vai começar a encheção de saco, talvez no final do primeiro tempo, se a coisa não estiver caminhando tão bem. Já começa a encheção de saco. Então ele vai ter que saber. O importante para mim, eu acho, é a comunicação. O São Paulo, o seu treinador e até os jogadores e a sua comunicação deixar claro entre hoje e amanhã para o torcedor o quanto Paulo, o quanto esses dois têm condição. Qual a condição? Qual é a condição? Os dois vão para o banco e eles podem jogar até 20 minutos. Se a coletividade toda tiver ciência disso, eu acho que ajuda e vai minimizar qualquer tipo de... Ninguém vai encher o saco para pôr o cara no primeiro tempo. Se não for informado a real condição dos dois, física, para quantos minutos, você vai ter encheção de saco e só vai atrapalhar o time. Então, dá para levar, tem que levar, dá para usar no final, só que deixa claro isso para a torcida. Não, então, essa sugestão do Vessone, faça o seguinte, Vessone, mande aí a sugestão pro Lucas e o Oscar na rede social deles, falaram assim, olha, exemplo. Eu tô nessa situação. Eu não aguento, porque o São Paulo, em termos de comunicação, é o que nós estamos falando em todos os aspectos, né? Até hoje ele não consegue se comunicar bem. Mas não é só os dois, não. Tem um terceiro. Tem o Luiz Gustavo nessa história, que é um dos líderes do clube, que não jogou, só jogou o primeiro jogo da Libertadores, saiu com o negócio do embolia pulmonar e que também está em condição de jogo. De ser relacionado. De quanto? Aí o técnico pensa, bom, hoje parece simples, né? Não, tem mais de um time no banco, né? Então eu posso colocar 3 de 11. 3 de 10 de linha? Você tá louco. É muita coisa no futebol. Não, não tô falando pra jogar. Não. Tô falando no banco. 3 de 11, tá. No banco. No banco. Não tô falando... Não, jogar não tem nenhum que tem condição de começar jogando. Isso. Eu tô dizendo, eu vou tirar 3 completamente saudáveis pra colocar 3 experientes, mas com condição mínima de jogo. Também é uma decisão a ser tomada. Então, mas isso que o Vessone falou... O Alê Fernandes, palmeirense, seu fã, viu, Massa? Fala, Alê, beleza? Ele manda a seguinte mensagem, que eu achei pertinente. Palmeiras fez isso com o Paulinho no Mundial. Fez falou, mesmo. Esse cara pode jogar 30 minutos. A torcida ficou ciente o Mundial inteiro e ninguém encheu o saco. Todo mundo sabendo, ninguém todo ficou mundo falando sabendo. Joga. Bem tal. lembrado. Não é? Não é um bom exemplo? Então, é que são seres humanos diferentes, né? A gente precisaria saber quais as condições mínimas dos caras. Então, é por isso que a gente está pedindo. Exatamente, para você não ter essa dúvida, o torcedor também não ter a dele. Mas não, hoje em dia por isso a gente está falando sobre não dá isso. pra se dizer isso. Pô, olha, claro o cara que tem dá. condição para jogar 10 minutos, 5 minutos, dá. 20 minutos. Não é possível isso? É possível. Quem fala? Mas isso não existe no futebol, não existe. O cara acabou de falar aqui, aconteceu com o Paulinho. Palmeiras fez isso com o Corinthians fez Paulinho. com o Memphis. O Paulinho vai jogar 30 minutos. Tem condição para 30 minutos. O Abel falou. Não, falar antes não dá. O Abel falou. Eu sei, mas é com a Isso, situação no Mundial, diferente. durante a preparação do Mundial, Isso. ele falou, o Paulinho veio pra cá
E ele tem condição de jogar no máximo 30 minutos. Ele está falando. Sim, mas eu acho que isso, nesse caso, eu acho que não precisa ir além. Se os caras não pisam no campo um mês, outro há 2 meses, outro há 3 meses, que eles comecem jogando. Não, mas é difícil você mensurar quantos minutos o cara pode jogar. Foi o que o Abel fez. Sim, foi o que o Abel fez, mas não foi bem assim que aconteceu no final das contas. Mas até porque mais, se você passa... Um gol e classificou. Se você passa uma realidade, eu vou dar aqui, tá? 30 minutos. Se o cara joga 40, 45, a torcida ainda vai ver o cara de uma maneira, caramba, ele foi até além do que era necessário. Até uma parte boa para isso. O que vier a mais disso, eles vão ser considerados heróis, etc., por ter ajudado até mais do que eles podiam. Eu só vejo o lado bom de você ter uma comunicação como essa. Eu lembrei do Memphis, por exemplo, ele ia estrear com o Atlético de Goiânia, se eu não me engano. O clube deixou claro durante... A Neoquímica Arena esgotou o ingresso em 1 minuto para ver o cara e tal. Ó, gente... Ele vai comer. Ele aguenta lá uns 30 minutos, tá voltando agora, ficou parado, Eurocopa, e todo mundo foi ciente de que ele ia entrar faltando meia hora no máximo. E aconteceu, jogou acho que 23 minutos. Então, se você comunicar isso pro seu torcedor, eu acho que ele vai entender melhor caso o cara tá no banco, o time não tá, coisa não tá acontecendo, mas peraí, esse cara não tem condição de entrar agora no primeiro tempo. Eu vou esperar para encher o saco pelo menos no segundo tempo. Eu só vejo uma parte boa disso. Eu não consigo ver uma coisa ruim de não fazer. Mas eu acho que nesse caso específico, vamos lá, voltando, nesse caso específico, eu acho que encher o saco no primeiro tempo não é uma possibilidade pela absoluta ausência de todos. Mas a partir do momento do intervalo, aí que falta um tempo só, aí é meio que incontrolável, né? Acho que essa é a situação.